Oi, que bom que vocês voltaram. É tudo um esquema aqui que a gente vai trabalhar hoje, né? É, Oi, gente, obrigado por ter voltado. Eu falei pro Ju, né, quando a gente tava fazendo o planejamento dessa Masterclass, né? Ô, Ju, vamos trabalhar a ferramenta mais padrão que existe no 5W2H, que é gerenciamento de projetos e processos, né? E eu, particularmente, sou apaixonada por isso. Eu trabalho com isso já há bastante tempo. Sou formada em administração, com pós em gerenciamento de projetos, então tudo que envolve essa área eu gosto bastante. Então, para facilitar aqui a nossa conversa, eu separei alguns tópicos. Vou dar um oizinho assim para quem tá acenando, porque se eu me conheço, se eu clicar ali, eu vou fazer alguma besteira. Daí eu separei 3 pontos aqui pra gente conversar. E daí, conforme eu for falando, vocês podem mandar perguntas ali para facilitar. Essa ferramenta aqui é o 5W2H. Ela é a ferramenta mais completa que existe em gerenciamento de projetos. E eu gosto muito de trabalhar com ela para tudo. Então, tudo que a gente faz que tem um começo, meio e fim, ou ele é cíclico, é importante a gente ter essas perguntas respondidas. Então, eu vou começar eu pensei aqui em algumas perguntas que as pessoas poderiam me fazer, né? Por onde começar um gerenciamento de projetos e processos? A primeira coisa é a gente pensar que... Tá todo mundo me ouvindo? Eu espero que sim. A primeira coisa é a gente pensar que para iniciar o gerenciamento de projetos e processos, em qualquer lugar, seja numa empresa grande ou numa empresa pequena, a gente pensa nele como se fosse a empresa fosse uma casa bagunçada. Então tem uma casa lá, você chega em casa, tem sapato na sala, copo no quarto, a roupa no banheiro, pendurada no banheiro, então as coisas estão tudo meio fora do lugar. Então, se a gente pensa numa empresa que ainda não implantou uma cultura de projetos e processos, é mais ou menos uma casa assim, com as coisas meio fora do lugar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a colocar cada coisa no cômodo certo dela. Então, eu levo as roupas sujas para a lavanderia, as louças para a cozinha, as roupas para o armário, o sapato para a sapateira. Antes de eu começar a organizar os setores, ou seja, os cômodos propriamente ditos, a gente vai separar as coisas. Então, como seria isso na prática? Bom, eu tenho aqui fornecedores. Fornecedores é gestão comercial. Coloco ele para o comercial. Pagamento de boletos ou políticas de pagamento. Financeiro. Redes sociais, marketing, pagamento das contas fixas e variáveis, administrativo, e assim você vai separando. Aí você começa a pensar na sua empresa como uma casa que você está colocando em ordem, literalmente. Sem grandes preocupações com o capricho disso no começo. Dando tchauzinho aí para todo mundo que tá falando comigo. Feito isso, setorizar, Nicole. Então, a gente vai começar a colocar cada processo dentro de cada setor. Isso é muito importante, porque alguns setores, eles têm uma característica muito próxima se a gente não tiver claro qual que é o processo. Então, por exemplo, às vezes marketing e comercial se confundem e a gente precisa saber o que quer de cada um deles. Então, o primeiro passo é setorizar. Depois que você fez isso, você vai colocar no papel todos os setores que você tem na sua empresa, né? Que você identificou. Pode ser uma empresa de uma pessoa só, pode ser um MEI, gente, mas é importante a gente olhar para a empresa como uma empresa grande. A gente é uma árvore com visão de floresta, a gente tem que pensar grande. Então, por mais que você pense assim, eu sempre vou querer ser MEI, sempre vou querer trabalhar sozinho, não importa. É importante a gente ter tudo isso bem definido. Depois disso, você começa a arrumar os cômodos. Então, você começa a entrar nos cômodos que você já deixou tudo separadinho. Aí, você vai lá no marketing e escreve simples, de forma simples e objetiva. Quais são as atividades de marketing que eu desenvolvo hoje? Mas assim, gente,
o óbvio, ele tem que ser dito. Então, quais são as atividades? Gerenciamento do Instagram, gerenciamento do marketing, desenvolver uma marca, desenvolver o branding, tudo que o marketing tem a ver com você. Como eu me relaciono com o cliente, se às vezes você não tem um setor de sucesso do cliente. Pois é, Nicole, eu ouvi isso há muito tempo, nunca mais eu esqueci. Aí você começa a trabalhar todas as atividades daquele setor. Fez isso, que é como se você estivesse dobrando as roupas, dobrou as roupas. Vai para outro setor. Tudo que eu faço do financeiro, eu pago boleto, eu emito fatura, eu emito nota fiscal. O financeiro, ele tem uma contabilidade terceirizada e você vai desenhando tudo o que aquele setor faz. Depois de você desenhar o que aquele setor faz, você vai para outro. E todos eles você vai fazendo assim. E aí você começa a ter uma visão mais organizada. E pode ser que você se surpreenda de pensar assim, cara, eu faço muita coisa e eu nem sabia que eu fazia tanto. E isso acontece mesmo quando a gente começa a desenhar os processos da empresa. Porque a gente está tão acostumado a fazer as coisas no automático. Por exemplo, eu entro... Oi, Vá! Avaliei, vê se tá tudo certo, minha técnica de oratório. Quando eu entrei na empresa, eu comecei a desenhar os processos, tudo certinho. E o que eu começo? Eu pago o boleto, eu organizo eu faço todas as conciliações bancárias. Aí eu vou fazendo todas essas coisas assim durante o dia. Só que se você para escrever tudo que você faz, você vai ver que você tem muitos processos. E esse processo tem que estar evidente, porque o que você não sabe que existe, você não consegue gerenciar. E o que você não consegue gerenciar, você não consegue controlar. Então você nunca vai saber se um processo está atingindo o resultado se você não tem clareza do que ele é. Então, esse é o segundo passo. Eu até anotei aqui para falar com vocês isso. Aí, o que você vai fazer? Eu já vou chegar nessa ferramenta aqui, tá? Só estou explicando como começar. Aí você foi lá, vamos pegar o financeiro, que é uma área que eu cuido aqui da empresa também. Aí, por exemplo, pagar boleto. Aí você colocou pagar boleto. No que aqui, ó, tá vendo? A gente vai escolher, por exemplo, se esse material fosse o projeto do financeiro. O que? Pagar boleto. Quem? Tem que ter o nome da pessoa. Essa pessoa pode ser você, mas você precisa saber que você é o responsável por aquela demanda, porque as coisas não se pagam sozinhas, por incrível que pareça. Então a gente precisa colocar o dono ali. Quando? Você pode ter um sistema para operacionalizar isso, que é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. Onde, dependendo de como que vai ser, por exemplo, tem bancos que ele tem mais taxas para boleto e menos taxas para transferência. Aí você faz uma escolha, né, de qual banco que você quer usar para aquilo e onde também se é um sistema que você vai conciliar. Como? Pega o boleto da pastinha, paga o boleto, guarda o comprovante na pastinha que vai mandar para o contador. Por quê? Gente, eu vou te dizer para vocês que esse porquê aqui é uma das partes mais importantes. Por quê? Porque é importante a gente saber o porquê das coisas, o motivo. Porque quando você começar a desenhar todos os processos, todas as atividades que você faz ao longo do seu dia, tem coisa que às vezes você não precisava fazer. Tem coisas que se você fizesse uma vez no mês, você não precisaria fazer ela repetidas vezes ao longo do mês. Então é muito importante que o porquê que eu poderia substituir por meta, qual a meta daquele processo, se ele é relevante ou não. A partir desse momento, você começa a simplificar os seus processos. Isso que eu estou fazendo é relevante? Eu preciso fazer isso todos os dias? Eu posso fazer isso uma vez só por mês e otimizar meu tempo para o resto do mês? Porque pensar no operacional também é uma forma estratégica de trabalhar. Porque a gente tem que otimizar o tempo. Isso é muito importante mesmo. Então, depois que você desenhar todas as atividades que você faz naquele setor, começa a perguntar para aquela atividade, por que você existe? Por que você está aqui? E isso funciona, gente, porque o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ver assim, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5 atividades que tem o mesmo porquê. Será que não dá para integrar ela em uma só? E, daí você, sei lá, liberou 20 minutos do seu dia. E a gente sabe que 20 minutos liberado dá para fazer bastante coisa. Então, é isso.
Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá. Vou lá. Aí eu coloquei aqui 4 pontos pra gente trabalhar antes de começar, depois que você fez tudo isso. O primeiro ponto olhou para aquilo tudo desenhado, simplifica. E como que você vai simplificar isso? Fazendo essa pergunta da relevância. Eu, por exemplo, todos os dias eu chego na empresa, a gente trabalha com um sistema que é o Trello. Então, a comunicação, ela foi a salvação do nosso dia a dia. Porque a gente tem todas as atividades que o comercial, que o financeiro, que o sucesso do cliente, que o marketing desenvolve durante todos os dias. É isso que a gente faz. Então, eu preciso todos os dias conversar com a equipe e saber a atividade que tinha que ser feita hoje, para amanhã e para a semana. Aí chegou segunda-feira, a gente faz a reunião. Oi, gente, boa semana para todo mundo. Comercial, quais são as suas atividades para hoje? Financeiro, sucesso do cliente, marketing, beleza. E para amanhã, e para a semana que vem? Aí na terça-feira, o que eu fiz ontem? O que eu tenho para fazer hoje? O que eu tenho para fazer amanhã? Gente, isso dura 15 minutos, mas isso é a solução de muita coisa. Muita coisa mesmo, porque eu não preciso ao longo do dia pensar... será que o comercial mandou a proposta? Será que o pessoal do sucesso do cliente já interagiu com o cliente hoje no WhatsApp? Porque eu tive uma reunião e isso facilita bastante. Então, escolha métodos de gerenciamento dos processos que sejam simples e de baixo custo. Porque eu já trabalhei em empresas bem grandes que a gente tinha sistemas e que eles eram muito bons. Não tenho muito o que reclamar. Só que a implantação dele é diferente. Porque a gente tem que considerar que nem todo mundo se adapta a sistemas muito complexos. Então, se a gente consegue estipular um sistema que ele é simples, ele é fácil, ele é adaptável, isso facilita muito. E isso inclui uma reunião, que não precisa de muita técnica. É uma reunião simples que você vai conversar com a equipe, você vai conversar com você, se for necessário. E como que é esse conversar com você? Todos os dias, apesar do Trello, eu chego na empresa, pego meu caderno e anoto tudo que eu tenho que fazer. Tudo. Pelo prazer do check. E isso é real, porque daí eu vou vendo ao longo do dia a minha capacidade de execução. E eu começo a perceber, meu Deus, a minha manhã não foi produtiva, por exemplo. Ou, nossa, essa atividade que eu tô fazendo de manhã, ela demora muito tempo. Será que eu deixo ela de manhã? Será que eu deixo pro final do dia? Então eu vou anotando e vou percebendo tudo que eu faço. E daí, no final da semana, eu volto o caderno e vejo tudo que eu fiz. E aquilo dá uma sensação de entrega. E aí a gente se sente, que tem capacidade de fazer entregas, e isso é muito bom. Então, se você é um empresário que é sozinho, é um empresário solo, faça isso também, porque é importante. Então, a primeira coisa é... Não, Nicole. Eu sou muito louca do check. Daí eu tenho várias canetinhas coloridas. Inclusive, eu tô aqui falando com vocês. Eu tô com post-it e tô com uma canetinha para dar check em tudo que eu já tô falando com vocês. Então, o primeiro ponto é simplifica. Aí, então, você vai analisar todos os seus processos que você colocou aqui e simplificar. Segundo ponto, é a fase de namoro com o processo. Sabe que você não vai chegar para um processo e vai casar com ele para sempre. Os processos, eles mudam. Então, você tem que ter uma fase de namoro com ele. Começa a olhar ele, ver se ele está funcionando, ver se ele está atendendo suas expectativas, ver se ele está sendo eficiente, ver se aquele processo ele é bom para sua empresa, ele é bom para você. E depois disso você vai formalizar. Porque assim, imagina que você começou um projeto novo. O Ju falou agora de pouco, né, que a Vá tem bastante ideias. Então ela chegou pra gente e falou assim, olha, eu pensei em fazer tal projeto. Então ele é um projeto novo, ele nunca aconteceu. Então o que eu vou fazer? Eu, como gerente de projetos, eu vou começar a observar a execução dele. Bom, primeiro a gente fez isso, daí depois a gente fez aquilo, depois a gente fez aquilo outro e aquilo outro. O projeto, ele começou, rodou e terminou. Aí eu observo aquilo e penso, eu acho que eu tenho os processos bem definidos.
Mas isso não é o suficiente. Porque eu preciso ter uma segunda experiência com aquele projeto para eu saber se aqueles processos são os processos oficiais. Por exemplo, a gente fez que no primeiro processo a gente imprimia todos os certificados de uma vez. Beleza, eu anotei. Dia 2, imprimir todos os certificados. Aí chegou na segunda vez que a gente está rodando aquele projeto. Daí eu vejo que no dia 2 não é o suficiente, eu tenho que emitir um no dia 1, um no dia 2, um no dia 3, daí eu já altero o meu processo. E para garantir, a gente sempre espera rodar 3 vezes o projeto, isso é uma coisa minha, não está escrito em nenhum livro, porque eu ainda não escrevi um livro sobre isso, porque o dia que eu escrever eu vou deixar essa dica. Depois que você rodar 3 vezes o projeto, eu me sinto segura para desenhar o processo e finalmente formalizar. E ele formalizado, eu vou colocar ele num sistema que vai me ajudar a gerenciar. Porque aquilo que você não gerencia, você não controla. Então não adianta você ter uma folha dessa, toda escrita linda, cheia de coraçãozinho e florzinha, sendo que você não controla. Sendo que você não pensa, é segunda-feira, na segunda eu tenho que fazer A, B e C. Chegou no final da segunda e você não controla. Então precisa ter esse controle. Que aí é o terceiro ponto onde eu queria chegar com vocês. Que é, controle os seus processos. Aqui eu já dei 2 exemplos que a gente usa. O primeiro é a reunião, que é uma conversa, que é o sistema de gerenciamento de processos mais barato que você vai encontrar no mercado, eu posso te garantir, e mais eficiente. Primeiro porque a equipe, ela ajuda a construir aquilo que ela ajuda a criar. Ela vai ajudar a evoluir aquilo que ela ajuda a criar. Então, se a gente não se sente parte da construção daquilo, vai ser muito difícil eu, como gestora, chegar a implantar um processo sem que meu colaborador nem saiba o que está acontecendo. Afinal de contas, ele vai ter que se tornar responsável por aquele processo. Então, é muito importante essa etapa da comunicação. E a gente conseguir valorizar o trabalho da pessoa que trabalha com a gente, sabe? Então, por exemplo, nossa, sério que você ligou para esse monte de gente? Que massa! Gente, é muito simples. Eu não sou a pessoa assim mais... deixa eu ver como eu posso dizer. Eu não sou a pessoa mais afetiva de ficar elogiando o tempo todo. Mas eu sei que isso dá resultado porque o pouco que a gente faz entre a equipe funciona bastante. Então façam isso. Conversem, olhem para os processos que estão acontecendo e tenham o controle dele. Então a primeira forma de controlar é através da comunicação, que é o mais importante. Que envolve esse daqui, ó. Essa segunda coluna que é quem? Tá vendo aqui? Quem é o dono desse processo? Imagina você que a gente trabalha em 4 pessoas na empresa e cada um tem uma função bem definida. Imagina o caos que seria, e eu olho o caos por ter uma paixão muito grande por gerenciamento de projetos, imagina o caos que seria se a gente esperasse que as coisas simplesmente acontecessem porque a gente tem uma equipe qualificada. Seria um caos porque eu não falei para determinada pessoa que ela deveria fazer aquela atividade. Então não adianta eu ter processos bem definidos, com metas claras, sem ter um dono desse processo. Porque por mais que eu seja gerente de projetos, eu sou a gerente de projetos. Eu não sou a gerente do sucesso do cliente. Eu não sou a gerente do comercial. Eu não sou a gerente de marketing. Eu sou a gerente de processos. Então eu avalio os processos. O dono do processo é essa pessoa aqui, ó. É quem? E isso dá uma autonomia para o funcionário muito grande e aumenta a autoestima. Toda vez que a gente vai contratar alguém ali na empresa, eu falo assim, olha, a partir de hoje você está se tornando um empresário do seu setor. Então você tem que pensar nele como dono. Então tudo o que vai acontecer é com você. E eu vou te perguntar todos os dias, por isso que a gente tem a nossa reunião. Todos os dias, às 2 horas da tarde, a gente faz a nossa reunião. Tem hora marcada porque é um ritual, é uma tradição. Eu pergunto, o que você fez hoje? Aí a pessoa vai tendo autonomia. E eu, eventualmente, falo, o que você acha de fazer assim? O que você acha de entregar um relatório assim? E isso funciona. Então essas são as minhas dicas para vocês. Eu fui olhando aqui, eu não percebi nenhuma pergunta. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Porque eu falo meio rápido também, né? Então, retomando aqui, deixa eu ver se eu falei tudo. Retomando aqui, simplifique, avalie a relevância
e controle os seus processos. Sempre. E sempre que você for desenhar um projeto novo, dá o tempo dele maturar, namora ele um pouco, observa como ele está reagindo à sua empresa. É como se fosse a decoração de uma casa. Você coloca um objeto ali no canto, daqui a pouco você vê assim, não, acho que ele não funciona bem ali, quem sabe ali. Então faça isso, teste. Fala, Nicole, qual que é a sua dúvida? Nicole Paz. E mandem mais dúvidas, tá, gente? E também se tiver... Ah, não entendeu o que é Trello. A parte do óbvio, né, que eu acabei de falar, fui pega. Trello, Nicole, é um sistema... Se você colocar no Google, você vai ver, ele é gratuito até tantas quantidades de trabalho. Trello é um sistema que ajuda você a gerenciar projetos e processos. Quando você entra no Trello, ele tem várias caixinhas de atividade, várias caixinhas de projeto. Então você abre uma caixinha lá, por exemplo, a gente abre uma caixinha que está escrito, isso é uma plataforma, está escrito Life Coaching. Quando você clica naquela caixinha, vai ter as atividades de todo mundo. Você pode trabalhar assim, com as atividades de todo mundo, ou você pode trabalhar com uma caixinha de atividades, uma caixinha de fazendo e uma caixinha de feito. Daí você só vai arrastando atividade de uma para outra. Essa ferramenta é utilizada para casa, dona do projeto? Para cada setor. Isso, o Trello, ele faz, eu acho que até 10 projetos gratuitos. Depois você pode fazer um upgrade do sistema. Então você coloca lá 10 caixinhas de projeto. Quando você abre cada caixinha, lá dentro você pode escrever as atividades e elas, se você clica nela e arrasta, elas vão mudando de status. Então você pode colocar a fazer, fazendo e feito, ou você pode colocar, como a gente faz, o nome de cada pessoa da atividade. Aí quando a pessoa termina de fazer aquela atividade, ela clica num botãozinho de concluído. Então, essa é uma outra forma de eu controlar as atividades da equipe. Por exemplo, no final do dia, eu olho todas as atividades de todo mundo e eu percebo por ali o que foi feito ou não. No dia seguinte, antes da reunião, eu falo, pessoal, daqui 15 minutos o Trello tá atualizado? Aí eles têm 15 minutos para isso. Como eu disse para vocês, é rito, é tradição. 15 para as 2 eu faço essa pergunta. Aí eles atualizam o Trello e conforme a gente vai falando, eles vão arrastando a caixinha pro feito. E ao longo do dia eu vou vendo as caixinhas ficando vermelhas de atrasado, amarelo de sendo feito e verde de sendo concluído. E daí fica mais fácil, porque tem funcionário, tem empresas que prezam por um sistema bem controladinho. E às vezes você dando a liberdade do seu funcionário de usar o Trello para te avisar das atividades que ele fez, fica menos pressão, assim, né? O Amos escreveu, planejamento em projetos é a base do sucesso de um objetivo. Certa vez ouvi a seguinte frase, aquele que falha ao planejar, planeja falhar. Pra mim sempre fez muito sentido. Meu, total, assim. E eu, sendo um ISTJ, com ênfase no J, eu tenho um prazer em dar check, em cumprir atividade. E isso é muito legal. Hoje eu tava conversando com a Vá sobre isso, né? Então, eu tenho prazer. E isso faz parte também, abrindo aqui essa conversa, sobre o seu processo de seleção de talentos. Porque se você almeja ter uma equipe que tenha, ou que tenha alguém na equipe responsável pelo controle de projetos, dos processos, é importante que essa pessoa tenha prazer nesse controle, tenha prazer em planejar, porque a gente precisa respeitar a natureza de cada um, né? Então a gente contrata uma pessoa mais criativa para a área de marketing, uma pessoa mais acolhedora para o sucesso do cliente, uma pessoa mais encantadora para o comercial, uma pessoa mais controlada para a área de projetos. Então, e STJ Master, é complicado. Então, a seleção de talentos também faz parte do seu processo, porque assim, imagina aqui, eu quero contratar uma pessoa de marketing. Quem? Você pode definir o perfil dela aqui. Quando que você vai fazer essa contratação? Aonde você vai contratar essa pessoa? Onde é que você vai encontrar essa pessoa? Como é que você vai divulgar essa vaga?
Por que que você quer essa pessoa para estar na sua equipe? E se vai ter algum investimento para isso? Então tudo dá para ser usado aqui. Desde viagem, desde decoração de casa, desde compra no mercado. Eu sou a louca do 5W2H. E eu acho que é isso, pessoal. Se tiver mais alguma pergunta, a gente ainda tem aqui um tempinho. E eu tô à disposição também. Qualquer coisa vocês podem mandar perguntas aqui pro Ju, que eu tenho acesso ao Instagram dele. E daí depois eu respondo pra vocês com o aval dele. Tem mais alguém que quer fazer alguma perguntinha aqui? Nicole, tá tudo certo aí com você? Ai, Amosa, é complicado, viu, esse negócio. Então tá, pessoal. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, podem ligar na empresa também, podem falar comigo. Enfim, vocês conhecem o perfil da nossa empresa, sabe que a gente está sempre aberto para trabalhar na evolução de todo mundo, tanto na evolução pessoal quanto na evolução profissional. E as duas se casam. A gente tem esse objetivo de respeitar a natureza de cada um e a gente também tem algumas ferramentas que ajudam a todo mundo a performar, né? Então contem com a gente para contribuir nessa evolução pessoal e profissional, tá bom? Um beijo para todos vocês, não quero desligar na cara de ninguém, então eu vou ficar aqui até todo mundo sair. E até mais. Cadê a Nicole? Ah, Nicole boiou. Ô, Nicole, é sobre MBTI. Depois. Obrigada, Fábio. Depois a gente pode te explicar melhor. Se você quiser mandar um WhatsApp ali no comercial, a gente te explica melhor sobre o que é isso. Eu te mando o link de uma live que o Ju já fez sobre isso. E o Ju tem um curso gratuito sobre isso, tá, Nicole? Eu mando uma mensagenzinha pra gente que eu te mando o link desse curso que é bem bom. Tchau, Tati. Tchau, Eliane. Tchau, Amos. Aquelas, né? Desliga você primeiro, porque eu não vou conseguir desligar. Eu acho meio falta de ética. Aí, agora todo mundo foi. Tchau.